Eu vi um argumento sobre a questão de se fingir, né? De eventualmente usarem ali a pessoa tem um tamanho de pé grande, né? De alguma forma representando os mandamentos, então a pessoa teria que fingir que ela obedece menos os mandamentos para eventualmente atingir determinadas finalidades. Então ela teria que ter um calçado menor, um tamanho de calçado menor, né? Isso não faz nenhum sentido, né? Porque como se ela então fosse obrigada a mentir sobre o tamanho do calçado para atingir determinadas finalidades. Não, ó, isso é totalmente falso testemunho. Porque se você obedece os mandamentos, você pode conseguir fazer as coisas sem precisar de mentira. Então não há necessidade de fingir o tamanho do calçado ou fingir a quantidade de mandamentos que você obedece para atingir determinadas finalidades, uma vez que você pode, né, mostrar isso, embora não precise, e inclusive sendo humilde, sem soberba nenhum, e ao obedecer também os 10 mandamentos, você mostrando ou não mostrando isso, não faz diferença, você pode atingir as mesmas finalidades, sem precisar mentir, sem precisar mentir ou omitir o tamanho do seu calçado, a quantidade de mandamentos que você obedece, porque Deus já vai dar um jeito para você resolver o problema sem precisar mentir, né? Então não há necessidade de esconder nenhum tipo de informação, né? No meu caso, inclusive, depende, porque não é questão de, eu quero omitir aqui o quanto eu obedeço, não. Porque no meu caso haveria outras explicações. Eu falei já isso no canal, hein? Estão pulando argumento. No meu caso, havia outras argumentações sobre os mandamentos que eu não conhecia. Então não é questão de, nós vamos aqui provocar, temos que fingir para poder entrar no espaço, nós temos que fingir, obedecer menos mandamentos. Isso é mentira. Primeiro porque preferiram mentir. E para mim é soberba, e portanto não é obediência aos mandamentos, porque havia alternativa de obedecer os 10 mandamentos e não mentir. Primeira coisa. Segunda coisa, no meu caso, em relação aos mandamentos de Deus, e se é isso que vale afinal, a questão dos mandamentos não houve todas as fundamentações no meu caso, né? Porque eles estavam falando que começou a negar os mandamentos, não. Inclusive pelo próprio Apocalipse, que já era uma abertura, mas não só. Havia outras questões argumentativas que deveriam ser levantadas e não foram levantadas a minha pessoa, né? Então havia outras instrumentações para não precisar de mentira, para não precisar atravessar fingindo o tamanho do calçado, ou fingindo a quantidade de mandamentos que se obedece, para eventualmente conseguir atingir a comunicação com a minha pessoa, né? Não havia a menor necessidade, porque havia outras instrumentações para fazer, descaracterizando essa comparação com o tamanho do calçado. E Deus é bom, e é nós que tá. Vale.